Boa noite a todos. Boa noite. Do livro Senhor e Mestre, Carlos da Série e Irmão José. Compaixão. O teu grau de compaixão pelo próximo indica a tua condição espiritual. Até onde sentes e ages? De quem apenas se compadece cruzando os braços, o amor permanece na periferia do coração. Consegues de algo te despojares em benefício de quem te apiedas? Para a esmagadora parcela dos que a exaltam, a caridade não passa de bela teoria. Tens ido ao encontro da penúria a fim de amenizá-la, ou tens esperado que ela venha a ti? Evitas o confronto com o sofrimento alheio, para que não te sintas de consciência incomodada pela visão da dor de teus semelhantes. Desculpas. Não listes desculpas justificando o teu comodismo. Não enumeres traumas com o intuito de esquivar-te a responsabilidade de servir. Não exibas chagas na alma com o propósito de isentar-te da luta. Não permaneças à margem, continuando a chorar no presente as lágrimas que já derramastes no passado. Não te cronifiques no vício da chantagem emocional, em indefinível dependência afetiva. Não engendres sofismas cada vez mais complexos, com o propósito de contra-argumentar com a voz da consciência. Não te enganes, supondo que possas enganar a Deus. Temos a nossa prece de abertura, toda essa mensagem muito oportuna. Vamos mentalizar a figura de Deus e de Jesus, rogando ao Pai de divina bondade e misericórdia que nos dê a sua paz, o seu entendimento, a sua fortaleza para enfrentarmos as dificuldades da caminhada. Pedimos ao Deus, ao Senhor da vida, que não repare as nossas lutas e imperfeições, mas o desejo sincero, Senhor, que alimentamos agora, de estar ouvindo um pouco mais da tua doutrina, do teu evangelho, do teu conhecimento, a fim de que nós possamos, Senhor, construir melhores dias para nós e para aqueles que nos servem. Que esta prece, Senhor, atinja os sofredores, aqueles que ainda estão sedentos pelo teu evangelho, pela tua mensagem, aqueles que ainda não chegaram a ela, aqueles que estão hoje envolvidos ainda nos processos da dor, da obsessão e do vício. Levanta eles, Senhor, assim como levantaste também a nós. Somos ainda imperfeitos, mas estamos aqui neste sincero intento. Abençoa esta casa, os seus mentores, a sua equipe espiritual e física, e esteja como nosso convidado neste banquete de luzes. E assim seja. O nosso irmão da noite, Júlio Assis dos Santos, pela primeira vez na casa, não é tão perto, ele vem de Porto Belo, do Grupo Espírita União dos Apóstolos. Boa noite para nós. Boa noite. Boa noite. Estamos cansados. Boa noite para nós. Boa noite. Com licença, eu preciso tomar um pouco para acalmar o coração, que já com essa energia que eu recebi de vocês. Acreditamos que vamos fazer um bom trabalho. Com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui pela primeira vez nessa casa, fomos convidados e estamos muito gratos pelo convite e aqui estamos. Então vamos ao que viemos. Família. Não é por acaso, ou por acaso, que hoje é Dia das Mães, né? Um dia bastante interessante para nós falarmos sobre família, então. Nós pegamos, então, de alguns autores, alguns pontos, algumas passagens de algumas obras, e vamos, então, debater sobre elas. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nós encontramos o seguinte dizer: há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais
e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis, como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Família espiritual e família pelos laços corporais. Vivemos então na nossa família pelos laços corporais, ligados a uma família espiritual que, pelo véu do esquecimento, não a conhecemos, ou não diretamente. Interessante quando a gente lê nessa passagem do Evangelho que as famílias de laços corporais, por ser frágeis, muitas vezes se extinguem, se dissolvem moralmente, ainda nessa existência. Isso é um fato que vivemos, convivemos, somos testemunhas nos nossos dias corriqueiros. Infelizmente, dentro dessa nossa existência, dentro do pouco conhecimento que ainda temos, dentro das nossas poucas habilidades de espíritos ainda encarnados, nós não conseguimos fazer com que as nossas famílias se tornem como as famílias espirituais, fortes, duráveis, que não venham a se extinguir. Por poucas coisas, mínimas coisas, elas se extinguem. Todas com o mesmo, ou tendo a mesma causa, a mesma raiz, dito pai de todos os males, o nosso orgulho. Por conta do nosso orgulho, as nossas famílias se desfazem. Por conta de querermos satisfazer as nossas necessidades pessoais, satisfazer os nossos desejos, as nossas famílias se dissolvem moralmente nesta existência, por ainda vivermos egoisticamente. Mas nós estamos numa caminhada de evolução. Somos espíritos eternos, criados simples e ignorantes, que já percorremos grandes caminhos, diversas, milhares de existências, vivências, famílias de laços corporais já tivemos aos montes, incontáveis. Nenhum espírito trouxe para nós ainda um número de existência que tivemos. Mesmo porque este número é impossível de se dizer, porque nós somos um pouco mais de 30 bilhões de espíritos vivendo neste orbe terrestre. Destes, um pouco mais de 7 bilhões encarnados. Cada um ser individual. A multiplicação das nossas experiências por esses números astronômicos são números astronômicos. Então não dá para dizer quantas vezes nós já estivemos aqui, quantas vezes ou quantas famílias corporais nós já constituímos. Mas sabendo, tendo essa informação de que somos esses caminheiros, somos esses trabalhadores, espírito em evolução, cabe a nós olharmos com esse conhecimento que temos para trás, para tentarmos identificar o que estamos ainda repetindo dentro da nossa família hoje. Vamos então falar um pouco mais sobre essa nossa família de laços corporais, ou a família corporal. Entre dois mundos,
no livro Entre Dois Mundos, de Antoinette Bourdain, ela fala assim: a família deve ser considerada como uma alavanca poderosa que auxilia o espírito, elevando-o às divinas aspirações, reconduzindo de modo permanente ao caminho do bem os pobres desgarrados dele pelos seus maus instintos. Então nós, espíritos encarnados nessa oportunidade de existência, de crescimento, nós precisamos considerar a nossa família corporal como essa alavanca poderosa que nos auxilia, que nos eleva às nossas divinas aspirações. Mesmo que as nossas divinas aspirações no momento ainda sejam pequenas. Mesmo que a gente ainda viva muito mais material do que espiritual. A família é essa alavanca para qualquer um de nós. A família nos reconduz ao caminho do bem. Caminho que nós desgarramos por conta dos nossos instintos ainda. Por estarmos ainda muito ligados à nossa criação, muito mais animal do que angelical. Estamos no início. Então, somos nós nos desgarramos do bem, ou do bom caminho, do caminho que nos faça crescer mais rápido. Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, nós vamos encontrar o seguinte texto: a família consanguínea na Terra é o microcosmo de obrigações salvadoras, em que nos habilitamos para o serviço à família maior que se constitui da humanidade inteira. Então veja, essa família maior é a família da humanidade, não uma família espiritual. A nossa família, por menor que seja, por mais isolada que seja, ela faz parte de um todo, da nossa sociedade, da nossa humanidade inteira. Vivemos num planeta de provas e expiações, a caminho de ser um planeta de regeneração. Os Espíritos nos dizem que o planeta, para ser um planeta de regeneração, ele passa a se tornar um planeta de regeneração quando os espíritos que o habitam sejam espíritos em estado de regeneração. Quando isso passar de 50%, o planeta já é considerado um planeta de regeneração. Para eu viver num planeta de regeneração, é necessário que eu seja um espírito em estado de regeneração, que não precise mais ser provado e não precise mais expiar, e sim me regenerar. Eu faço parte de um todo, e a nossa família é da mesma forma. A minha família, lá dentro do meu lar, isolada, com os meus hábitos, com os meus afazeres, fazem parte da sociedade, da humanidade como um todo. Se a minha família estiver bem, se a família do meu vizinho estiver bem, o vizinho do meu vizinho estiver bem, se as famílias da minha cidade estiverem bem, se as famílias das cidades vizinhas à minha cidade estiverem bem, e se nós sucedermos isso, a humanidade estará bem. Nós esperamos sempre que o todo venha para o pouco. Queremos que a sociedade traga soluções para a nossa família, para o meu lar. Nós não pensamos em trabalhar para que o meu lar leve para a sociedade.
Nós nos preocupamos sempre com o todo. Não nos preocupamos com a minha parte. Como cabe a mim fazer, ou a eu fazer. Se eu fizer o que é de obrigação minha, bem feito, no momento que tem que ser feito, eu estarei contribuindo para a minha família. Se toda a minha família age da mesma forma, a minha família estará agindo para a humanidade inteira. Importa que nós temos pouca fé e que nós não acreditamos nisso, porque nós queremos ver o resultado. Então nós até iniciamos diversas vezes, vários projetos para nos modificarmos, para modificar os nossos hábitos, modificar a nossa família, mas nós não vemos o resultado e desistimos muito logo. Fácil. Precisamos acreditar que a nossa família faz parte de um todo, que eu faço parte da minha família, que a minha família estará bem se eu estiver bem, se eu calar os meus sentimentos, se eu calar as minhas dificuldades. Por que os meus problemas sempre são os maiores problemas? Porque sempre sou eu que sofro mais. Vocês querem ver como nós tratamos os nossos, aqueles que convivem conosco, a nossa família, ou todos os outros? Se alguém chega para nós com uma dificuldade para relatar um problema, e ele chega e fala assim, vamos tentar exemplificar. Amigo, você não sabe o que aconteceu. Ah, conta o que aconteceu. Fui assaltado, levaram todo o meu salário. Isso não é nada. Comigo também já aconteceu. Pior ainda, levaram ainda a televisão, entraram na minha casa, levaram o carro. Eu sempre quero estar na frente. Eu sempre quero ganhar, até nos problemas. Os meus problemas sempre são maiores do que os do outro. Eu não consigo calar o meu sentimento. Eu não consigo ser caridoso e dar o ouvido, e ouvir, e compadecer, dar um abraço ao amigo, quem sabe algumas palavras, e calar os meus sentimentos, ou o meu egoísmo. E então nós não conseguimos fazer da nossa família, porque eu não consigo fazer comigo mesmo. Nos domínios da mediunidade, também de André Luiz, ele fala que a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, de reajuste, de aperfeiçoamento ou santificação. Família é a reunião de almas. Nos reunimos para evoluirmos mutuamente, nos auxiliando, nos ajudando. Nos reunimos para nos reajustar. Muitas vezes, encontramos dentro da família aqueles nossos credores. Nos reunimos para reajustar do mal que fizemos a outros espíritos em outras existências. Temos a oportunidade de estarmos juntos no mesmo lar, para o reajuste mútuo. Nós não conseguimos ainda, com a nossa razão, perdoar. Necessário ainda que a gente venha numa mesma família consanguínea para o perdão, através do esquecimento, do laço afetivo, do amor. E quando retornamos, vamos perceber que nós amamos muito mais do que nós odiamos. Porque não existe um mal que alguém tenha nos feito que não tenha sido
por um motivo vão, supérfluo. Não existe. Qualquer mal que tenha me chegado hoje, que eu olhe para ele e que eu veja e dê uma razão a ele, uma causa, daqui a algum tempo, nesta mesma existência, eu olharei para esse mal e vou ver que não era tão mal assim. Que a causa não era tão causa. Imagine só depois da existência. Quando despojados da carne e o véu do esquecimento, nós chegaremos até a rir. E quão bobos nós fomos. E quanto tempo nós perdemos alimentando sentimentos que não tinham causa verdadeira, que era tão simples de ter se livrado. Mas aí preferimos dizer que eu tenho razão, que o outro não tem razão, que eu conheço a verdade, que eu sei mais do que você. Essa reunião de almas também, segundo André Luiz, é para o aperfeiçoamento ou santificação. Então também nós nos reunimos com a família para nos aperfeiçoar. Nós estamos nos aperfeiçoando no convívio, nos amando, aprendendo a amar, nos auxiliando nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. Não existe nenhuma família consanguínea que por menor tempo que esteja junto, ela não tenha passado por esse processo de evolução, de reajuste, de aperfeiçoamento ou santificação. Mesmo que essa família seja desfeita, como nós vimos anteriormente, pelos maus instintos, mesmo que ela tenha sido desfeita, no pequeno tempo que ela esteve junto, ela evoluiu. Aqueles espíritos que faziam parte dessa família evoluíram, se reajustaram, se aperfeiçoaram. E também houve uma pequena dose de santificação também. Cabe a nós fazermos na nossa família essa oportunidade de aperfeiçoamento e santificação, não olhando para os nossos reajustes que são necessários. Cabe a nós olharmos para a nossa família, trabalharmos para que ela seja essa família de santificação, que nos santifique. O que é ser santo? É ser diferente. A tradução da palavra santo é diferente. Para nós, bem simples, diferente. Ser santo é ser diferente. Ser santo não é ser santo como nós imaginamos que essa raiz que eu tenho na Igreja Católica dos santos. Não. Ser santo é ser diferente, nada mais. O que é ser diferente hoje? Ser feliz, será que é ser diferente? Olhamos para uma família por todas as dificuldades que ela passa e ela está sempre bem, sempre sorridente, todos são componentes, todos são simpáticos, excelente família de se conversar, de se relacionar. Nós falamos assim que é uma família diferente, é uma família santa. Estão se santificando aqueles espíritos que estão ali, aproveitando dessa oportunidade. E ele continua: o homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, nele se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. A paternidade e maternidade dignamente vividas no mundo constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra.
pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Então, pais, mães, constituidores de uma família, temos em nossas mãos uma responsabilidade tremenda. Responsabilidade primeiro para conosco mesmo, que nos unimos para recebermos no nosso lar, no nosso santuário, inimigos do passado. Inimigos que nós não queremos mais sermos inimigos. Nos preparamos para receber aqueles que não nos querem e que nós os queremos muito próximo. Nós nos preparamos para dar continuidade a outros nossos irmãos na sua evolução, no seu crescimento, através da educação que nós iremos dar quando chegam ainda nossas crianças, nossos filhos, que se tornam adolescentes, que se mostram o que são. Não a fé vacilante, como disse Jesus. Acreditarmos que nós podemos, que nós somos grandes, que nós somos conhecedores, que nós temos muito, muito, muito de bom dentro de nós. Muito mais de bom, mas muito mais de bom do que esse sentimento que vem de misericórdia. Temos fé de que estamos sempre amparados, de que fomos criados simples e ignorantes, que caminhamos tanto e que não é essas pequenas dificuldades dos dias de hoje que irão nos deixar mais fracos. Somos numa família que não nos deixa cair sozinho. Nenhum de nós, quando vir a cair, ficará sozinho caído. Nem aqui na família dos laços corporais, muito menos nas famílias dos laços espirituais. Experimentem fazer uma experiência. Andando numa calçada e se jogue no chão, caia. Para ver se não rodeia pelo menos uns 10 em volta. Para tentar lhe ajudar e perguntar o que foi acontecendo. Às vezes para rir, né? Alguns. Experimentem. Nós não ficamos desamparados. Se aqui, nessa família material que nós vivemos, nós somos amparados, não ficamos sozinhos, imagine fora da carne. Imagine pelas nossas famílias espirituais. Tenhamos fé. Acreditemos em nós. Acreditemos que a nossa família é a melhor família que existe. Paz e luz. E obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos nesta noite.